Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, eu recebi uma pergunta lá no direct da Rede Vizinha, uma pergunta bem interessante. Eu sinto que a resposta poderá ajudar outras pessoas, porque eu sei que tem mais mulheres em especial com essa questão. Claro que tudo que eu vou falar aqui é de acordo com a minha intuição. Se você precisa de um tratamento mais profundo de saúde mental, eu recomendo que você busque um psicólogo da sua confiança, um psiquiatra, para você fazer um trabalho personalizado e receber a ajuda de um profissional de saúde para o seu caso específico. Vou ler a questão dessa moça, eu vou chamá-la de Renata, essa não é a verdadeira identidade dela, mas nós vamos preservar a identidade real. Vou ler a questão que ela trouxe e depois vou tecer aqui alguns comentários sobre o tema. Ela fala o seguinte: conheci meu ex e quando nos encontramos parecia um encontro de almas. Depois de pouco mais de 2 anos e meio, 3, tivemos um término brusco, sem nenhuma explicação clara. Posteriormente, ficamos no vai e vem, sem algo oficial, mas ainda assim juntos. Até que percebi que estava na indignidade e decidi me afastar. Ele namorou 4 anos e nós acabamos ficando depois disso. Foi algo muito inusitado, mas eu optei por me fechar e seguir minha vida. Sou casada com outra pessoa há quase 2 anos. A última vez que vi o meu ex foi em 2022. Na ocasião eu já estava casada. Eu só fiquei em dúvida aqui se ela só viu o ex ou se houve traição. Pelo que eu entendi, ela só viu o ex. Pelo que eu entendi, ela viu por acaso o ex, né? Ela fala assim: na ocasião eu já estava casada, mas meu esposo não estava comigo quando eu o vi. Então eu tô entendendo aqui que foi uma coincidência ela ter encontrado o ex, talvez na rua, algo assim, né? Mas de uns tempos pra cá, eu tenho lembrado dele e sonhado com ele constantemente. Até as lembranças do Google Fotos que achei que tinha excluído tornaram a aparecer. Vídeos e fotos que tem ele. Por favor, se possível, me ajude a entender o porquê tem acontecido isso comigo. Tem me trazido profundo incômodo essa situação. Então, tem vários aspectos para a gente pontuar aqui nessa questão. A primeira coisa é que sempre que a gente tem uma vivência afetiva com alguém e a gente tem uma troca energética, acontece ali uma troca fluídica, uma troca magnética muito profunda e a gente tende a carregar essa energia da pessoa conosco, muitas vezes por muitos anos, mas alguns espiritualistas dizem que de forma mais intensa, em geral, por uns 7 anos. Por isso que é muito comum a gente ficar lembrando da pessoa, ainda mais se houve essa profundidade na troca, como foi o caso que a Renata relatou, né? Então é normal a gente ficar lembrando da pessoa, porque a energia da pessoa ainda está no nosso campo energético. Agora, essa energia, ela tende a diminuir bastante depois de mais ou menos uns 7 anos, mas ainda assim continua no nosso campo energético, o que não é um problema se a gente não estiver nutrindo sentimentos negativos em relação à pessoa, porque todo mundo com quem a gente tem algum tipo de troca, ainda mais vivências profundas, energéticas, né? Vivências românticas, então é claro que essa pessoa sempre vai existir de uma forma ou de outra no nosso campo energético, porque estamos todos conectados, somos todos um. Então se a gente teve uma vivência com a pessoa, então a gente fica muito conectado com essa pessoa por linhas invisíveis, mesmo que depois de 7 anos essa conexão diminua bastante. Agora, não é um problema a gente estar conectado, como eu falei anteriormente, o problema é ficar pensando na pessoa toda hora, ficar lembrando da pessoa. Muitas vezes, quando isso acontece, é porque provavelmente a gente tem laços com a pessoa, laços kármicos que vêm de outras existências, para quem acredita, e provavelmente a pessoa está pensando na gente também. E aí a gente, ainda mais se a pessoa tem mediunidade, a maioria de nós que estuda espiritualidade, a gente tem uma mediunidade um pouco mais aflorada. Médium todo mundo é. Agora, algumas pessoas são médiums ostensivas, outras
tem uma mediunidade mais empática, então os tipos de mediunidade variam, mas é muito comum quem tem sensibilidade sentir quando uma pessoa está lembrando dela. Então o que eu acho, Renata, é que talvez ele pense muito em você e você capte isso. Agora, um equívoco que a gente tem que tomar muito cuidado é que às vezes a gente acha que pelo fato da gente ficar toda hora lembrando de alguém do passado, da pessoa ficar vindo toda hora na nossa vida, na memória, isso significa necessariamente que exista ali um amor gigantesco que precisa ser vivido. Muitas vezes a gente entra nesse tipo de idealização e começa a fantasiar, né, uma vida com aquela pessoa. Só que assim, você já viveu uma história com ele, você percebeu que ficava no vai e vem, que não dava para firmar um compromisso conforme você gostaria, você percebeu que estava indigno e caiu fora. Então aí, como fala o Ali Cravo, não basta ter amor, é preciso ter maturidade, preparo entre os egos de ambos para que aquela relação seja vivida. Talvez você tenha amor por essa pessoa e essa pessoa por você, mas isso não é suficiente. O tempo que vocês passaram juntos, né, já te mostrou que a relação estava indigna e que não era uma relação saudável porque ficava indo e vindo, você não conseguia fixar um relacionamento mais profundo ali. Então, se por acaso você tem a intenção de voltar, não sei se foi por isso que você fez a pergunta, com a intenção de retomar o vínculo ou algo assim, eu acho que você já tem na sua história uma amostra para perceber que a relação com essa pessoa não é uma relação muito saudável, não vale a pena investir nesse vínculo, a menos que tenha acontecido um amadurecimento entre ambos. Agora você está casada com outra pessoa, você está em outro relacionamento, acredito que você esteja feliz no seu relacionamento atual, mas fica vindo a imagem do ex, lembrança, foto, memórias. E gente, isso acontece mesmo quando a gente tem uma vivência energética, romântica com alguém, a energia da pessoa fica no nosso campo, então é muito comum a gente sonhar, a pessoa pensar na gente, a gente captar, a gente pensa na pessoa, a pessoa capta. Esses laços de alguma forma continuam. Então, como a gente pode fazer na prática para diminuir a intensidade dessa conexão ou para fazer com que essa lembrança não nos cause mal, não nos traga problemas? Porque se você lembra da pessoa com carinho, com gratidão, mas você deixa a pessoa aí, tudo bem. Mas se você fica lembrando toda hora e essa lembrança te incomoda, tem algumas estratégias energéticas das quais a gente pode lançar a mão para fazer essa lembrança diminuir, esse impacto diminuir na sua vida. Uma das coisas que eu sempre recomendo aqui, que funciona muito, mas é preciso fazer todo dia até você sentir que passou, é a tal da oração para o mentor espiritual da pessoa e para o seu. Então vamos supor que o seu ex-parceiro se chame João, tá? Então você vai fechar os seus olhos, você vai visualizar o João e do lado do João você vai imaginar uma energia, uma força. Não precisa saber o nome, não precisa saber a forma, não precisa imaginar detalhes. Você vai só colocar a intenção. Você vai visualizar uma energia ao lado do João, que no caso é o mentor espiritual dele, o anjo da guarda, tá? E aí você pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria ou outra oração que você goste, ou até mesmo um mantra. Você vai direcionar essa oração para o mentor do João. Por que para o mentor e não para o ego da pessoa direto? É mais recomendável orar para o mentor, porque o mentor vai usar o ectoplasma da sua oração para enviar para o João aquilo que ele realmente precisa, porque o mentor conhece as necessidades do seu protegido, né? É diferente quando a gente reza direto para a pessoa, tem uma tendência maior da gente projetar na pessoa coisas que a gente precisa e a gente deseja para ela, mas não necessariamente são coisas que a pessoa precisa. Então, quando você faz o Pai Nosso, a Ave Maria ou outra oração que você goste, ou um mantra para o mentor da pessoa, esse mentor vai usar a energia da sua oração, que você vai fazer com fé, com alegria, com entrega. Ele vai usar essa energia para direcioná-la para o protegido dele. E depois que você fez isso, a mesma oração, se você fez um Pai Nosso para o mentor do João, você vai fazer um Pai Nosso também para o seu próprio mentor espiritual. É a mesma coisa, você vai manter os olhos fechados,
vai visualizar uma energia do seu lado. Não precisa saber o nome do seu anjo da guarda, não precisa saber a forma que ele tem, a cara que ele tem, se é homem, se é mulher, isso não é relevante, tá? Simplesmente coloca a intenção e faça o Pai Nosso, a Ave Maria para o seu próprio mentor espiritual. Você pode fazer esse ritual de cura energética, de harmonização e limpeza vibracional, que é a oração para o mentor dele e para o seu, todos os dias, por 20 dias, 1 mês, 2 meses, o tempo que você sentir que é necessário, até você perceber que limpou. A partir do momento que você sentiu que já limpou, não tem necessidade de ficar fazendo sempre, até porque você pode ficar se conectando com a energia dele se você ficar mantendo a oração sem necessidade. Quando você faz essa oração, você cria um elo energético positivo, saudável entre você e o outro, porque os seus mentores conversam entre eles e vão entrar num acordo, entende? Então você vai fazer a oração para o mentor dele desejando luz, com verdade, com fé, com presença, com entrega. O importante não é tanto a oração que você faz, mas como você faz essa oração, né? Se você está entregue, se você é verdadeira ao fazer, se você põe seu coração ali, é isso que importa, é fazer com fé. Então você vai direcionar a oração para o mentor dele, daí a mesma oração para o seu próprio mentor. E vai fazendo, e vai repetindo o ritual todo dia. Esse ritual ele é excelente para essa limpeza energética nas relações, porque de certa forma é como se essa oração te ajudasse a delimitar o seu próprio espaço energético, entende? Sem se sentir invadida, sugada pela energia do outro. E aí, se porventura ele vier na sua memória, nos seus sonhos, nas suas lembranças, serão lembranças tranquilas, serenas, saudáveis, não vão te incomodar, não vão te fazer mal. Diferente do que está acontecendo agora, porque agora está te incomodando. A sensação que me trouxe é que, de alguma forma, ele fica pensando em você, você capta, e com isso ele suga a sua energia de alguma forma. Provavelmente ele sente alguma luz em você, e o fato dele ficar pensando em você, ao que me parece, é uma forma inconsciente que ele tem de pedir sua ajuda, sua luz, sua energia. Só que isso tá te fazendo mal, tá te incomodando, porque é como se a pessoa ficasse puxando sua camiseta, tipo, ô fulana, Renata, olha pra mim, Renata, eu tô aqui, Renata, né? Como se a pessoa ficasse meio que implorando pra você olhar pra ela do ponto de vista energético. Provavelmente ele nem tem consciência que ele faz isso, é um processo inconsciente, mas como você muito provavelmente é uma pessoa intuitiva, uma pessoa sensível, você sente lá o João puxando a sua camiseta, falando, olha pra mim, Renata, eu tô aqui, né? Isso de alguma forma fica te perturbando. Então, quando você faz esse ritual diário, isso te ajuda a criar uma conexão positiva, serena, harmoniosa, madura com a outra pessoa, sem sugação de energia, entende? Porque quando você cria esse elo saudável energético com o outro, esse elo magnético, né, essa frequência positiva entre você e o outro, quando você faz isso, o outro não consegue mais te invadir, te incomodar, te sugar, porque tudo que você está desejando para o mentor dele é amor, é luz. Agora, se você entra em indignação, em raiva, em desconforto, ai que saco, esse cara não para de pensar em mim, ai para de pensar, desgruda, sai de mim, né? Quando a gente entra nessa, aí a gente fica reativo, aí sim a gente tende a absorver toda a negatividade da outra pessoa, inclusive os eguns atrapalhados que provavelmente estão com ele, os obsessores, né? Então você pode acabar absorvendo quando você fica desconfortável, indignada e incomodada. Quando você faz a oração, você limpa esse canal entre você e ele, fazendo com que esses fios invisíveis que conectam vocês seja algo harmonioso, sereno, que não atrapalhe o seu casamento atual. Porque, ao que me parece, você pretende continuar casado. Então, para manter o seu relacionamento amoroso atual de uma forma saudável, é importante que essas interferências externas não te incomodem dessa forma. Senão vai ser sempre um cansaço, uma sugação. Uma outra estratégia, caso você acredite, caso você tenha algum terapeuta de Theta Healing da sua confiança para você fazer essa técnica, ou talvez você mesma conheça o Theta Healing para se auto-aplicar, tem uma técnica no Theta Healing chamada retirada de fragmentos de alma.
Essa técnica também é uma forma energética, é um pouco parecida com a oração, mas não é exatamente isso. Você vai estar em estado de onda cerebral teta para devolver energeticamente o que é da pessoa e para depois resgatar aquilo que é seu. Então essa técnica de retirada de fragmento de alma para você fazer com o terapeuta de Theta Healing talvez possa te ajudar também nessa limpeza energética para harmonizar esse vínculo. Uma outra técnica também que pode ajudar, que eu já falei num vídeo antigo aqui de corte energético, é a técnica do estabiliza, 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 corta, que eu aprendi também com uma terapeuta de Theta Healing. Então com essa técnica energética você vai pegar a sua mão esquerda e você vai fazer assim, de cima para baixo. Estabiliza, estabiliza, estabiliza e você vem com a mão direita e faz um corte. Corta. Você vai imaginar a pessoa na sua frente quando você fizer o corte, tá? Você vai fazer 3 vezes esse movimento. Você vai estabilizar e depois cortar. Você vai fazendo esse movimento com a mão esquerda, de cima para baixo, para estabilizar a energia. Então estabiliza, estabiliza, estabiliza e com a mão direita você vem e corta, imaginando a pessoa na sua frente. Essa é uma estratégia também para quem acredita, para quem sente afinidade, para você conseguir se desvincular energeticamente da pessoa. Agora, fazer a oração todo dia, fazer esse ritual, gente, isso é algo maravilhoso. Quando a gente faz oração para o mentor da pessoa, depois para o nosso, é algo que eu sempre ensino aqui, tem milhares de vídeos sobre oração para o mentor, porque é uma coisa que funciona muito. E é uma forma da gente dar para a pessoa aquilo que ela está precisando de uma forma saudável, sabe? Sem a gente se deixar invadir. Porque é muito comum, isso não só em caso de relacionamento afetivo, mas com parentes, com amigos, com chefe, com colegas de trabalho, enfim. É muito comum a gente ficar pensando na pessoa. A pessoa vem na nossa cabeça toda hora e às vezes a gente não sabe por quê. Muitas vezes aquela pessoa está com algum problema, está com alguma questão e fica pensando na gente porque de alguma forma aquela pessoa vê uma solução, né? Ela vê alguma luz na gente e de alguma forma ela fica pedindo ajuda. Então, como muitas vezes a pessoa não tem coragem de ser clara, direta, explícita e falar: fulana, tô precisando de ajuda, faça uma oração para mim, por favor, se você puder. Então a pessoa fica pensando. Às vezes esse é o jeito torto que aquela pessoa tem de pedir ajuda. E aí a gente faz a oração para o mentor espiritual da pessoa e depois para o nosso próprio mentor, e com isso a gente vai conseguindo harmonizar a relação até ter um alinhamento total. E aí mesmo se você se lembrar, não vai te incomodar nem te fazer mal, né? Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, deixa seu like aqui para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Relembra a todos que agora dia 25 de fevereiro vai começar a mentoria online em grupo só para mulheres com o Arli Cravo. Já faz muitos anos que a gente faz essa mentoria e sempre é maravilhoso, é um sucesso, ajuda muitas pessoas. As vagas para mentoradas já estão todas esgotadas, então a gente abriu vaga para ouvinte. O que é uma ouvinte? Como o próprio nome já diz, é uma pessoa que pode ouvir as sessões e desfrutar de todos os aprendizados. Ela não receberá o atendimento do Arli, mas ela vai poder participar das sessões sendo uma ouvinte. Então, se você tiver interesse, a gente começa agora dia 25 de fevereiro de 2024, que é um domingo, das 18 às 23 horas. Serão 4 domingos seguidos, então começa 25 de fevereiro, termina 17 de março. São 4 sessões, né? E se for do seu interesse participar como ouvinte, o link para você fazer a sua compra tá aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar para você fazer a sua inscrição. A gente dividiu em lotes, então quanto antes você comprar, mais barato você vai pagar. Também para quem tiver interesse, quem gosta do meu trabalho e quiser ficar mais próximo de mim, tendo acesso a um conteúdo inédito e exclusivo, eu criei o meu clube de assinatura já tem alguns anos, já são mais de 80 vídeos, né? Hoje a gente está em fevereiro de 2024. São mais de 80 vídeos inéditos, então se você quiser ficar mais próximo de mim e ter acesso ao meu clube de assinaturas, a seguir eu vou colocar alguns trechos do clubinho para você sentir se quer participar, se sente afinidade com a proposta. E se esse for o caso, é só você clicar também no link que está aqui embaixo, no box de informações ou na descrição do vídeo. Você clica no link para fazer a sua inscrição
no meu clube de assinaturas. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda ao clube. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos. Eu tô em processo de leitura, mas esse livro é fantástico, O Dinheiro Atrai Dinheiro, da Esther e Jerry Hicks. Oi, gente, esse calor acaba com a minha dignidade. Tô com a maquiagem tudo derretendo, o climatizador ligado, tem um barulhinho aqui. Espero que vocês não se incomodem. Lendo essa sensação de escassez. Porque incorporaram esse conceito, e essa incorporação foi uma incorporação muito intelectual, não é algo que tem a ver com a alma da pessoa. Então a pessoa, sem perceber, mesmo que de maneira inconsciente, ela começa a ativar a escassez, porque ela está sempre focada em ter o mínimo do mínimo do mínimo, e às vezes acaba que coloca aqui, ó, ele vai fazer uma pressão, tem um trocinho, ó, tá vendo, ó? Ele faz uma pressão e cai tudo aqui, não é maravilhoso? É pra cima. Porque como ela foi alertada de que era uma possibilidade, era algo que poderia acontecer, mas não era uma certeza, essa pessoa pode se preparar. E eu achei isso muito bonito, muito interessante, porque realmente muitas de nós, mulheres, às vezes a gente tem problemas de relacionamento e a gente não sabe por quê. Mas é porque a gente tem uma energia com questão hormonal. E os nossos hormônios estão sempre cheios de altos e baixos, né? Às vezes a gente acorda achando que aquele é o melhor dia da nossa vida, a gente acorda super grata pela vida, nossa, que vida maravilhosa, abençoada. Tem dia que a gente já acorda virada no giraia, a sonolenta que tá dormindo. Quando ela vai falar do Osho, ela só fala dos carros que ele tinha, e ela ignora toda a obra, né? Vou preparar aqui meu chazinho de mirtilo para conversar com vocês hoje. Gente, esse chá da Tal Chá é maravilhoso. Isso não é publi, tá? Né? E aí eu tava sentindo o clima, sentindo o inconsciente coletivo. E eu não, por acaso, tive um sonho. E a gente acessa a nossa feminilidade, a gente vai equilibrando essa polaridade de energia feminina e masculina. Cai tudo aqui, não é maravilhoso? Eu descobri isso recentemente, eu tô encantada.